na verdade ter medo de amar e sair da solidão. Vamos serenando a mente e o coração, bem tranquilo. Fechem os olhos e converse suavemente com Deus. Ele é amigo, Ele é Pai, Ele vai ouvir. Obra-prima. Cada qual de nós, até que se entregue na grandeza suprema, é uma obra-prima inteligente em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. A miúdes, temos uma visão distorcida a respeito do nosso valor e de nossas capacidades, enxergando-nos menos do que realmente somos. Você já reparou que os outros enxergam virtude em nós que sequer nos damos conta? Parece que estão falando de outra pessoa. Conhecemos as chamadas lentes de aumento? No entanto, nós vemos com a lente de diminuição. Respeito. Esta visão diminuída acarreta vários problemas em nossa vida, pois costumamos nos comparar da mesma forma como nos vemos. Se me vejo como uma pessoa fraca, ajo como tal, por exemplo. O médico André Luiz escreve como oftalmologista, quer corrigir nossa visão espiritual. Fala-nos que cada um de nós é obra-prima. Isso é a mais bela obra de um artista. Deus é o nosso artista, o nosso escultor, e nós somos a obra maravilhosa que ele criou. Por não acreditarmos nesta verdade, é que criamos muitos problemas em nosso caminho. Pare, portanto, de se criticar. Pare de enxergar tantos defeitos em si, pois acabará atraindo maiores dificuldades em seu caminho. Não tem nada de errado com você. Tudo é uma questão de não se enxergar como obra-prima de Deus. Ajuste, portanto, sua visão espiritual. Sinta-se esta obra divina e caminhe confiante, exprimindo diariamente todos os seus talentos e capacidade. Hoje é um bom dia para mudar de lente. Hoje a tempestade se levantou. Eu não posso ver além das ondas. Hoje a tempestade se levantou. Não consigo ver além das ondas. É tão difícil quando o Senhor não quer falar. É tão difícil quando minhas forças não bastam. Mas eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar que Deus está no barco. Deus está no barco. E eu confio, e eu espero, Ele vai agir. E eu confio, e eu espero, Ele vai agir. Se você confia, então entrega, se entrega nesse momento. E canta comigo, que Deus está
no barco. Deus está no barco e eu confio e eu espero, Ele vai agir. E eu confio e eu espero, Ele vai agir, Ele vai agir. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores dessa casa e a espiritualidade maior que já se fazem presentes, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito. Sejam todos bem-vindos. Hoje damos por iniciado os estudos da noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler o Livro dos Espíritos. Então, aqueles que tiverem algum questionamento, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Lembrando que os nossos estudos, como as nossas palestras, elas são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então, tem muitos companheiros que estão acessando a página agora, estão nos acompanhando e que também participam, fazem perguntas. Nós vamos entrar no capítulo sobre êxtase, para a gente falar sobre êxtase. Eu só vou finalizar o sonambulismo, que ficou 2 questões para trás, e a gente vai depois ler sobre o êxtase. Questão 436 do Livro dos Espíritos. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está a sua alma? A resposta. Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Então, na verdade, é a alma que vê e não o corpo. Questão 437. Visto que a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra a sua alma e que está algumas vezes muito longe do seu corpo? Eu acho que isso é um questionamento que talvez quem convive com sonâmbulo deve se interrogar, né? Por que ele sente que sensação de calor, de frio, sensações físicas, né, onde a alma em desprendimento se encontra? Ele diz: a alma não deixa inteiramente o corpo, a qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando 2 pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunica como se estivesse de um lado ao outro. Dentro do Livro dos Espíritos, nós já estudamos o ensaio teórico das sensações nos espíritos. E deixa bem claro nesse ensaio teórico que a questão das sensações, o que são sensações, né? A sensação e a percepção da gente ver, da gente ouvir, a gente sente tudo o que nós estamos vendo, o que nós estamos sentindo, aquilo que nós tocamos, o cheiro, o paladar. O mundo espiritual é diferente? Não, o mundo espiritual não é diferente, porque ele também tem sensações e percepções. Ah, mas tem calor e frio, tem dor, tem necessidade fisiológica, né? Quando alguns espíritos narram,
Por que eles estão presos a essas sensações? Por que uma boa parte dos espíritos, quando desencarnam, estão presos a essas sensações? A dor do corpo físico, sente a dor do corpo físico, sente a sensação de fome, de frio, de sede. O espírito precisa comer, né? O espírito sente frio ou calor. Então nós temos que analisar que nós, a maioria de nós que estamos encarnados aqui, como somos espíritos ainda muito materializados, mas muito, muito materializados, essas sensações materiais, elas estão ainda muito presas à nossa mente. Então, quando a gente deixa o corpo físico, e dependendo da circunstância, dependendo do apego, dependendo das ilusões da nossa mente, maiores são as sensações. Então, a gente leva essas sensações para o mundo espiritual. A gente acaba levando. Mas nós não temos mais a necessidade de comer, nós não temos mais a necessidade de dormir, de beber água. São sensações que retratam o nosso estado quando nós estávamos encarnados. Então, quando ele coloca aqui o espírito que retrata o calor, o frio no sonambulismo, poxa, mas se é a alma que está sentindo, ela tem essas necessidades, então a gente compreende que as necessidades é a mente do indivíduo, né, essa alma encarnada, que ainda está presa a essas sensações. Então, por exemplo, se um espírito, né, esse indivíduo sonâmbulo, ele dormiu, se desprendeu, e aí ele tem contato lá com um espírito, ou numa realidade espiritual. Esse espírito pega e joga fogo nele. Ele vai sentir sensação de calor? Ele vai sentir sensação de calor. Porque o fogo retrata para nós o calor, e isso está na nossa mente. Então, como nós estamos muito materializados, a gente acaba tendo essas sensações e essas percepções. Um espírito mais evoluído, mais espiritualizado, ele já não tem mais essas percepções e sensações tão físicas. Tão físicas. A questão 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? A resposta, muito. Como o uso bom ou mal de suas faculdades que Deus deu ao homem. Se esse sonâmbulo, esse indivíduo, ele busca se moralizar, se espiritualizar, ele vai fazer um bom uso da faculdade dele. Se ele não compreende a faculdade dele e ele usa, né, para assuntos quiméricos, fúteis, é óbvio que ele está fazendo um mau uso da faculdade dele. É a mesma questão da mediunidade, é a mesma questão mediúnica. Se o indivíduo que tem a sua faculdade mediúnica, ele faz um bom uso, ele compreende e faz um bom uso dessa faculdade, é óbvio que ele vai colher os frutos. Se ele faz bom uso, ele também terá boa sintonia. Bom uso da faculdade é ter boa sintonia com os bons espíritos. Então, ele deixa de ser instrumento de espíritos brincalhões, enganadores. Agora, se faz o mau uso da faculdade mediúnica, né, para questões materiais, para questões terrenas, é óbvio que ele vai ter sintonia com espíritos embusteiros, enganadores, brincalhões. Por isso que a gente precisa compreender que no mundo espiritual, não é porque o indivíduo desencarnou, vive no mundo espiritual, que ele tem conhecimento das coisas espirituais ou que ele tenha vivência das coisas espirituais. Existem muitos falsos profetas no mundo dos espíritos. Quando a gente ouve ali, eu fui em tal lugar, me mandaram fazer uma simpatia, ou me benzeram com aquilo assim, o assado, tive que fazer. Quer dizer, olha só, nós precisamos analisar todas as questões. A gente precisa ter a fé racional. Existem muitos espíritos presos a certos sistemas e crenças materialistas, extremamente materialistas.
por isso que a doutrina, ela nos ensina um processo de autoconhecimento para que a gente se liberte dessas crenças materialistas. A gente compreende que tudo é o pensamento. É como ele coloca aqui. A comunicação via espírito se dá por pensamento, como também se dá para conosco que estamos encarnados no processo mediúnico via pensamento. Tudo é o pensamento. Né? Não é a simpatia, não é o ritual que vai fazer com que aquilo dê certo. O que vai fazer com que aquilo dê certo é a tua fé, é o seu pensamento. Isso é muito importante. Né? E aí tem muitos espíritos que se aproveitam dessa situação para nos colocar em embaraços e ficar presos a essas crenças, e a esses rituais, né? A essas crenças que são muito mais terra-terra. Por isso que compreender o mundo espiritual, estudar o mundo espiritual, entender e vivenciar também essas questões espirituais no nosso dia a dia, além da caridade, como o hábito de oração, o hábito de reflexão, de autoconhecimento, vai nos dar uma liberdade de consciência. Quanto mais evoluímos, mais liberdade de consciência nós temos. Quanto menos evolução, menos liberdade de consciência nós temos. E é assim que funciona no mundo espiritual. E não é só no mundo espiritual, né? Essa influência. Existe a influência terrena, de encarnado para encarnado. Quanto mais ignorante é o ser humano, maior a capacidade de manipulação sobre esse ser humano, ou sobre a massa. Quanto maior o conhecimento e a liberdade de consciência, de escolha, de compreensão, mais você questiona, mais você interroga. É isso que Kardec nos ensina e começa no Evangelho segundo o Espiritismo sobre fé racional, a importância da fé racional, do questionamento, da autoanálise. Isso é extremamente importante. Aí nós vamos entrar no êxtase, questão 439. E aí, para quem está chegando a primeira vez e não tem compreensão, não sabe o que é êxtase, o que é sonambulismo, na verdade o Kardec, dentro desse capítulo, ele está falando sobre sonhos, depois sonambulismo, agora nós vamos entrar em êxtase e por último ele vai falar sobre segunda vista. O que seria isso? O que seria o sonho, o que seria o sonambulismo, o êxtase e segunda vista? É o que eu comentei logo no início do estudo e falei algumas vezes. São estados alterados de consciência. Quanto mais evolução, quanto mais capacidade, quanto maior a sua moralização, o seu conhecimento, maior a sua capacidade de percepção do mundo espiritual. De percepção do mundo espiritual. Então, os sonhos é uma percepção grosseira do mundo espiritual. Os sonhos, nós trazemos ele fragmentado, completamente fragmentado. Então, nós trazemos lembranças do mundo espiritual. Isso é uma percepção do mundo espiritual. É a primeira percepção. Todo mundo sonha aqui. Quem é que não sonha? Não é? Eu sonhei com um ente querido que já desencarnou. Sonhei com ele estava com tal roupa, até o perfume dele eu senti. O cabelo penteado do lado, a roupa que ele gostava, os trejeitos dele. Então, o sonho é o primeiro contato com o mundo espiritual. Por isso que todos nós sonhamos, porque a gente vai para o mundo espiritual quando nós dormimos e nós trazemos essa percepção do mundo espiritual. Então, todo mundo aqui sonha, todo mundo tem contato com o mundo espiritual. Só que nós trazemos de forma fragmentada. Então fica desconexo. Fica sem sentido. Mas por que nós trazemos de forma desconexa? Porque quando nós nos desprendemos do corpo, adormecemos, nos desprendemos, quanto mais distante nós estamos no corpo, menores são os registros que o nosso cérebro físico tem, quando nós estamos distante do corpo.
Por isso que os sonhos são fragmentados. Quando o espírito vai chegando perto do corpo, mais fácil os registros para o cérebro físico, porque ele já está próximo ao corpo. Então, as impressões do mundo espiritual, a percepção do mundo espiritual fica mais nítida. Então, por isso que o nosso sonho é todo fragmentado. Porque nós retratamos, o cérebro físico retrata isso de uma forma rápida, fragmentada, não consegue registrar tudo, porque o espírito está desprendido parcialmente do corpo. E como ele está desprendido parcialmente do corpo, eu não preciso do cérebro. O cérebro é um órgão para quem está encarnado. Existe o cérebro, esse cérebro existe depois da morte? Não, não existe. Existe o coração? Não, não existe. Esses órgãos que nós temos de percepção dos nossos 5 sentidos físicos é para nós que estamos encarnados, mas para os espíritos ele não tem necessidade. Estômago, olhos, fígado, cérebro, os órgãos sexuais, são necessidades e órgãos específicos para nós que estamos encarnados. Então o sonho é um prenúncio da realidade espiritual. E graças a Deus que todos nós sonhamos, porque é o contato que a gente tem com o espiritual, a nossa verdadeira pátria. É onde a gente mata a saudade. E é para lá que nós vamos retornar. Sonambulismo é algo que vai um pouco mais além. Vai um pouco mais além. Né? Nós já tem um capítulo que nós estudamos enorme a respeito disso, que fala que o sonambulismo ele retrata questões do mundo espiritual de uma forma consciente, nítida. Depois ele não lembra. Ele não lembra. Fica de uma forma inconsciente. Mas quem está do lado dele consegue ouvir o que ele está narrando. Agora, existem vários tipos de sonambulismo. Também os desconexos, o sonâmbulo não consegue passar todas as impressões, então fica algo, às vezes, desconexo. Então, vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas é algo que vai, o sonambulismo é algo que vai além dos sonhos. E o êxtase é mais profundo. Vai além do sonambulismo. Então, qual a diferença entre o estático, o indivíduo que entra em êxtase, né, e o sonambulismo? Aí a resposta. É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Então ele diz, é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático tem mais independência. Bom, vamos entender, se tem mais independência, é porque tem mais evolução. Não é qualquer pessoa. Então, quem entraria nesses estáticos aqui? Provavelmente não, né? Chico, Francisco de Assis, Divaldo, Gandhi, esses missionários. Também alguns da ciência, da filosofia, são os missionários, os artistas, alguns poetas, né, que conseguem entrar nesse estado alterado de consciência. Às vezes, alguns não têm nem consciência disso, mas têm essa capacidade. Porque tem essa independência. O corpo físico não é um obstáculo para ele, é para nós. Mas, por exemplo, para o Chico, de maneira alguma. O Chico poderia estar conversando conosco e estar em estado de êxtase, em dimensões sublimes, em mundos felizes. Tamanha independência, tamanha capacidade que esses espíritos possuem. Então, quanto mais evolução, maior a independência dele. O corpo físico não é um obstáculo. Não acaba não sendo um obstáculo. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? A resposta, sim. Os estáticos conseguem buscar essas paisagens, essas paragens de mundos felizes? Sim, é o que ele diz aqui, sim, consegue. Não tem barreira para ele. As dimensões, a gravidade, não tem barreira.
porque é um espírito evoluído. Então ele entrou num estado de êxtase, ele pensou, lá ele está. É o pensamento dele que o leva aos lugares. E de uma forma rápida, estrondosa, muito rápida. Então não tem barreira. Ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Olha que maravilha. Ele vê, ele sente, ele percebe, como nós aqui, estamos nos vendo, nos sentindo, nos percebendo. Para ele isso é um processo natural. Não tem barreira, ele vai a esses mundos felizes, onde a energia é completamente sutil, onde já não tem o peso da gravidade, realidades, né, fluídicas, sutis, bem etérea. E ele consegue ver como que vivem aqueles indivíduos nessas realidades. E aí ele completando, por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Então, tem mundos mais superiores que esses indivíduos ainda não têm acesso porque falta depuração. Falta evolução moral e intelectual. A questão 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, o instinto de conservação não o retém. Então, por exemplo, o indivíduo entrou nesse estado estático de êxtase. Ele tem capacidade de romper os cordões fluídicos que ligam o perispírito dele ao corpo físico? Ele tem essa capacidade? Né? E desligando o corpo dele morre? Ele consegue fazer isso? É a pergunta do Kardec. A resposta: isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que a sua vida presente, se esforça por romper os laços que o prendem na terra, que o prendem à terra. Ele se esforça porque quer voltar à sua pátria. Né? Na questão 442 se complementa a 441. E se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? A resposta: sim. Então, se ele quisesse, ele teria essa capacidade, então, de romper esses laços que ligam o perispírito dele ao corpo físico, aqui desse planeta nosso, que é grosseiro ainda. Ele tem essa capacidade, ele tem essa força? A resposta: sim, ele tem. E ele pode morrer. Pode fazer e vai morrer, o corpo vai perecer. Romper os cordões, a gente sabe que o espírito se desligou da matéria e o corpo perde, não tem mais vitalidade. Aí ele complementa: por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo que o pode prender neste mundo, sobretudo fazendo entrever que, se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer aonde ele vê que seria feliz. Olha que interessante que diz aqui, ó. O Espírito de Verdade comenta aqui o seguinte, ó: esse espírito tem a capacidade de romper, ele tem essa capacidade, né, pela evolução dele, só que se ele romper, o que acontece? Ele está cometendo uma transgressão à lei divina. O que é isso? Suicídio. Suicídio. Aí, então, ele cai em consciência e diz: não, eu não posso, porque se eu fizer, eu vou ter um comprometimento, eu vou ter um agravante. Eu vou ter um agravante, eu vou ter um comprometimento, então não posso. Então tem algo que segura ele, que é a consciência. Ele vê os lugares aonde ele gostaria de estar, esses mundos felizes, aonde reina a felicidade, aonde reina o bem, aonde reina a justiça, aonde reina a paz, aonde reina a igualdade. Tudo aquilo pregado por Jesus. Existem planetas assim? Muitos.
Muitos. Onde reina a harmonia. Então, um indivíduo, ele veio para cá como missão, esse estático. Né? Ele veio para cá para ser um missionário, um professor. E aí, como ele tem essa facilidade, e ele começa a fazer as orações, as meditações, de repente ele sai do corpo de forma consciente, viu, gente? O que ele faz aqui não é inconsciente igual o sonâmbulo. O sonâmbulo não lembra depois, o estático lembra. Ele faz isso em estado de vigília. Os monges budistas, alguns iogues, alguns santos da Igreja Católica, Francisco de Assis tinha essa capacidade. O corpo dele chegava até levitar, em estado pleno de oração. Os apóstolos, discípulos dele, aqueles que o seguiam, chegou a ver muitas vezes ele levitar. Levitar. Então, imagine um espírito dessa estirpe que reencarna num mundo primitivo, igual o nosso, numa matéria grosseira, num corpo grosseiro, completamente grosseiro para eles, porque já se utilizaram a forma, já não precisam até mesmo da forma, mas vem, reencarna aqui, belezinha, aí ele sai do corpo, um estado de vigília, entra no estado de êxtase, de forma consciente, tem consciência plena do que está fazendo. E vai para o mundo feliz. Aí vai para o mundo dele. Aí aquela saudade, vê a felicidade dos seus e tudo mais. Aí fala, nossa, que vontade de ficar aqui. Eu vou romper os cordões e vou voltar, quero ficar aqui com os meus. Mas se ele fizer isso, é uma transgressão à lei divina, que é suicídio. Então ele tem por obrigação e por dever voltar. Então ele volta, tem algo que segura ele. Na questão 443, existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres? Tudo que ele vê não é, então, real? Pergunta. Resposta. Tudo o que vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, porque ele está encarnado, tudo que ele vê é real. Vocês querem ver um exemplo bacana disso? João Evangelista. João Evangelista entrou num estado estático. E ele, quando entrou nesse estado estático, ele viu todo o futuro da humanidade. Quando ele viu todo o futuro da humanidade, tecnologia, aviões, ele tentou, olha só, ele tentou traduzir aquilo num livro chamado, sabe como? Apocalipse. Apocalipse. Porque se a gente pegar aquele livro, Apocalipse, e começar a ler, você vai dizer, meu Deus, aqui não tem nem pé nem cabeça. Você não sabe nem por onde começar. Porque é tão figurativo, é tão simbólico, que se você levar pela letra que mata, nossa, é um absurdo. Dragão de 7 cabeças, e não sei o quê, e papapá. Qual é a explicação sensata e racional a isso? João entrou em estado de êxtase, saiu do corpo, e foi-lhe mostrado todo o futuro da humanidade. Aí ele tentou narrar isso no livro do Apocalipse. Tentou narrar escrevendo um livro. Como ele está preso à matéria, às ideias terrenas, e como é que ele vai traduzir tudo aquilo dentro das ideias no qual ele está preso agora? Porque por mais que o estático tenha essa consciência, essa liberdade, ele não tem toda a capacidade do seu espírito quando ele está desencarnado. Porque estar desencarnado é uma condição. O espírito, então, retoma toda a sua capacidade moral, intelectual, todo o seu conhecimento. Mas uma vez que um espírito, mesmo que seja evoluído, bastante evoluído, e ele entra nesse estado de êxtase, ele ainda está preso às questões da matéria.
Ele não consegue traduzir tudo, porque as memórias dele estão adormecidas, pessoal. Ele está encarnado. Então, todas as memórias de vidas passadas, de experiências em mundos felizes, e todo aprendizado também de conhecimento, de tecnologia, de outras realidades, tudo aquilo está adormecido. E está adormecido. Então, ele não consegue retomar todas as memórias dele. Por mais que ele tenha essa independência e por mais que ele seja evoluído. Mas ele está preso ainda a um corpo físico. A um corpo físico. Então, ele narra, ele traduz aquilo através das ideias, sobre a influência das ideias terrenas. E é isso que aconteceu com João Evangelista. E ele escreveu o livro Apocalipse. A maior tradução de todas essas simbologias desse livro, quem tiver curiosidade, é de Karl Schutel. O Karl, ele faz ele traz à luz do Espiritismo todos esses contextos do Apocalipse. Sobre a influência das ideias terrenas. Ele pode ver a sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias onde foi nascido, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Porque ele está tentando traduzir o que ele está vendo. Mas, às vezes, falta até linguagem. É como o irmão Benedito falou que existem cores no mundo espiritual que os nossos olhos não conseguem enxergar. Não dá nem para se dizer o que é aquela cor. Como existem tecnologias, existem conhecimentos que nos faltam revestimento verbal para poder traduzir aquilo que nós estamos vendo no mundo espiritual. Então, é difícil, né? Ou quando você está no mundo espiritual, com um contato desse, que você vê formas diferentes, uma alimentação completamente diferente, que você vê transportes completamente diferente do que nós temos aqui, que a gente não consegue nem traduzir o que é aquilo lá. Então, não é da imaginação dele, é real. Ele está vendo e está tentando traduzir aquilo para nós do que ele viu. 444. Em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações do estático? Em que grau de confiança a gente pode crer que ele é 100%? A resposta. O estático pode, muito frequentemente, se enganar. Olha só. Sobretudo, quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Então, ele falou, frequentemente, o estático pode se enganar. Sobretudo, quando ele quer entrar em algumas coisas que não podem ser reveladas. E nem devem ser reveladas. Mas é um espírito missionário. Mas não são reveladas. E nem podem ser reveladas. Então, quando a gente vê assim, certas premonições, vai acontecer um terremoto, um tsunami, tal dia, tal horário. Eu digo para vocês, podem descartar. Isso é mentira. Primeiro, que os espíritos, eles podem até ver, mas eles não conseguem prever a data. O tempo e espaço é diferente do tempo e espaço nosso aqui, da Terra. Então, podem descartar. Quando o Espírito coloca data, hora, vocês podem descartar. E outra coisa, nem tudo também é revelado, é o que ele está dizendo aqui. Quando alguém quer forçar uma situação para prever, para analisar, você pode ser enganado. Esse estático pode ser enganado por um espírito? Pode. Brincalhão? Pode. Pode. Não vamos nos esquecer que esse estático, por mais que tenha independência,
que seja um espírito mais evoluído do que nós, a gente não pode esquecer que ele está encarnado. Ele está preso ao corpo físico. E isso limita muito a questão de consciência dele também. Bastante. Aí ele diz assim, que deveria ser um mistério para o homem, né? Que não pode ser revelado. Porque então ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo, para ludibriá-lo. Então, o que nós devemos entender? Que existem leis espirituais, leis que devem ser obedecidas, que não há permissão de revelação, que nem todos os espíritos, por mais sejam superiores, tenham essa capacidade de ver o que vai acontecer, a não ser Deus, a não ser o Criador, né? E que isso tem que ser respeitado, porque é uma lei. Existe um processo também de livre escolha, existe um processo de aprendizado, existe um processo de expiação, de prova, existe um processo de transformação, de experiências, como cada um, individualmente ou coletivamente, vai suportar. Como que vai suportar? Por isso que não pode ser revelado, e não é revelado. Se você forçar essa situação, você pode cair em armadilhas perigosas, como um processo de uma obsessão que vai lhe deixar fascinado. É igual a questão da comunicação. Pessoal, uma vez o Benedito falou assim para mim, falou, olha, as pessoas acham que a comunicação, o intercâmbio, se dá quando querem, e ao contrário, não se dá quando querem, e mesmo nos processos de obsessão, o Benedito falou, existem permissão daqueles obsessores ficarem por um tempo. Por um tempo. Então não é quando os obsessores querem estar ali, é quando a espiritualidade permite. Então, a mesma questão da comunicação, mesma questão dos processos obsessivos, né, existe um tempo determinado. Não é quando eu quero. Não é quando eu posso pegar o celular aqui e quero falar com o fulano. Lá não funciona assim. Não funciona. Existe um processo de tempo, de maturidade. Por isso que o Chico falava que o telefone tocava do mundo espiritual para cá. Não é quando o Chico queria, é quando os espíritos queriam e achavam que era o tempo adequado daqueles irmãos aflitos se comunicarem através da psicografia. E se você forçar isso, você pode cair no misticismo. Misticismo é diferente de animismo. Aí você pode ser um mistificador. Um mistificador. Então existem leis que regem o mundo espiritual e que lá elas são obedecidas. E sabe o que eu reparei nisso? Por um processo de obsessão que passei por um tempo. Era determinado tal hora, mas tal hora da madrugada, sentia a presença do obsessor. E tal hora, também, passava um tempo, tal hora, ele ia embora. E aí, então, foi o meu questionamento. Porque isso me marcou. Tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Então, é o que o Benedito falou, olha, não é que é cronometrado, não é que também existe um horário específico, mas a minha pergunta é como se algo estivesse determinado e não passava daquilo, era aquele tempo. Porque ele falou, mas realmente é assim que funciona. É assim que funciona. Então, não é na hora que nós queremos, não é na hora que os espíritos querem, é o momento certo. É o momento oportuno.
Então tem leis que regem tudo isso. Porque se não tivesse, imagine só, ia ser complicado, né? Ia ser muito complicado se não tivesse isso. Questionamento do Kardec ao São Luís, se um espírito poderia transformar água em veneno. Pode um espírito transformar água em veneno? Está lá no Laboratório do Invisível, lá no Livro dos Médiuns. Kardec pergunta ao espírito São Luís: pode um espírito transformar água em veneno e induzir e inspirar que aquela pessoa no qual ele quer prejudicar beba aquela água? Pode acontecer isso? A resposta: pode sim transformar a água em veneno. Agora, envenenar o indivíduo, não. Porque senão a gente ficaria pensando, meu Deus, se os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, a gente sempre está sendo inspirado pelos bons ou pelos maus, mas muito mais pelos maus do que pelos bons, pelo nosso processo de sintonia, nós estaríamos perdidos. O que eles poderiam realizar e fazer com toda a capacidade que eles têm e conhecimento da mecânica dos fluidos. Muito. Muito. Muita arte, né? Então, é permitido até um certo ponto. E qual é esse certo ponto? Está lá no livro dos Espíritos, a influência dos Espíritos. Nós vamos estudar um pouco mais à frente. Até que ponto é permitido? Até o ponto que se faça a justiça de Deus. Esses espíritos nada mais são do que instrumentos da justiça de Deus. Para que se cumpra em nós, que agora somos suas vítimas, para que se cumpra em nós a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O reequilíbrio das leis espirituais em nós. Então, para a gente lembrar disso, eles permitem que os obsessores atuem. Eles permitem que os obsessores atuem. Aí a gente vem correndo para o centro espírita. Né? Ou senão o filho ou a filha não dorme de noite. É um mês sem dormir. Eu vou levar lá para tomar um passe. Para ver se dá uma trégua. Né? Ou a casa é barulho de tudo quanto é tipo. Dá um tal horário, começa os barulhos. É passo, é grito, é isso, é cutucão. Parece que quebrou um vidro e você vai lá ver, não é nada. Você perde o sono. Ou senão é aquilo que a gente diz, a minha vida está amarrada, não vai para frente. Eu vou tomar um passe, né, para ver se os meus caminhos se abrem. Aí você vai na casa espírita, você ouve uma palestra, volta de novo, toma outro passe, aí o que você percebe que o desamarrar, tudo isso está no equilíbrio da sua mente. Você precisa equilibrar a sua mente. Você precisa restabelecer em você as leis espirituais. Aí a sua vida vai desamarrando mesmo, porque se você vai se educando intelectualmente, se você educa os seus pensamentos, se você se educa emocionalmente, suas emoções, é claro que a tua vibração muda. Se a tua vibração muda, vai mudar o teu campo áurico. Você sai de sintonia com os espíritos obsessores, com os teus irmãos no qual te perseguem. Aí tua vida vai realmente fluir. Mas vai fluir, como diz o irmão Benedito, assim, pingadinho. Né? Uma hora dá é igual um carro, vai, depois para, depois vai, depois para, e assim por diante. Por que tem que ser assim? Para a gente não esquecer de continuar restabelecendo em nós as leis espirituais. Senão a gente esquece e se debadeia para as questões materiais, para a porta larga. Então, ter os processos obsessivos, ter a rédea curta, é para a gente entrar
na porta estreita, que é a porta da nossa consciência. Que é para a gente adentrar em nós. É para que a gente se conheça, para que a gente conheça os nossos sentimentos, para que a gente se transforme num novo homem, numa nova mulher, num indivíduo melhor. Então a gente tem que ter a rédea bem curtinha. É igual o médium. Médium é assim, parou, começa a vir todas as dores. Ai, estou com dor nas costas, ai, estou com dor no joelho, ai, estou com dor de cabeça, estou com dor no estômago. Aí pergunta, você acha que eu devo trabalhar? Já, agora. Você deve trabalhar. E não pode parar. Porque a mediunidade é a faculdade que lhe foi emprestada como empréstimo para que você restabeleça essas leis espirituais em você de uma forma mais rápida. Só que vai te gerar dor, porque os irmãos que vão te acompanhar, porque nos acompanham, e vai nos acompanhar pro resto da vida. Porque eles estão à espreita. Eles estão esperando a gente desistir. Aí desistiu, começa todo aquele processo de novo de obsessão. Cabeça fica ruim, corpo fica ruim, a gente volta para os velhos hábitos, os velhos vícios, as velhas manias. Porque a faculdade mediúnica, para nós, é a nossa condicional. É a condição que Deus nos deu. Ó, você vai poder ter uma vida boa sim, só que você vai ter que trabalhar a sua mediunidade, você vai ter que se educar, você vai ter que se aprimorar, você vai ter que aprender a servir, você vai ter que aprender a ser caridoso, não esperar o aplauso, não esperar a gratidão, não esperar o reconhecimento, você vai ter que servir, renunciar, sacrificar. Isso é a proposta. Para a gente poder adiantar inúmeras existências que no qual nós deixamos, ficamos estacionados, fomos estacionários. Aí você para, começa a vir todo o processo de dor. Aí o processo de dor é para a gente lembrar. E é assim que funciona. Estou falando isso no campo mediúnico porque está próximo de nós, é a nossa realidade. Mas é o que funciona também, é o que funciona em outras questões também, lá fora. Você deixou de se cuidar, você deixou, pronto, volta de novo. Então, você sempre vai estar se cuidando, sempre vai estar se revendo. Porque senão, vem a volta às velhas tendências e os velhos amigos estão ali, sempre esperando. É espreita, um passinho que a gente abra a sintonia, pronto. Abriu a sintonia, volta a velha cumplicidade com esses irmãos. E vou dizer, para se desvencilhar deles e de certos condicionamentos, não é fácil. Não é fácil. Quem tiver oportunidade, leia o livro Libertação, do André Luiz. A teia obsessiva, a teia e a cadeia obsessiva que se forma. Então, não é fácil. Não é fácil se desvencilhar de obsessão espiritual. Não é fácil. Então é melhor nem começar. Então, se eu não quero começar, é melhor que eu me conheça. É melhor que eu vigie os meus passos, que eu vigie os meus pensamentos. Que eu conheça as minhas fraquezas, que eu conheça as minhas mazelas. Para que eu não abra a porta da minha casa mental. Que eu não abra nenhuma janelinha, nenhuma frestinha, porque se abrir, já é o suficiente. Já é o suficiente. Questão 445. Que consequência se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? A resposta. Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude estes fenômenos, aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Olha só. E os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Ele fala, não, de forma alguma, nem com o materialismo e nem se o sujeito é ateu. Não tem como. Porque o materialista, ele está preso só à mecânica do que ele consegue ver, é analisar. E o ateu
porque não tem olhos para poder enxergar as coisas espirituais. Então, tem que ser um indivíduo espiritualista ou espírita para poder ter o conhecimento, né, dessa realidade espiritual, né? E ele coloca muito bem. O sonambulismo e o êxtase nada mais é do que a vida passada do homem e a vida futura do homem, né? Então, a gente precisa ter esse cabedal, né, de conhecimento, de busca, de vivência, para poder entender. Eu acho que o que mais se aproximou disso, que fez uma interpretação dos sonhos e da vida espiritual, é o Jung. Esse foi o que mais, e ele só conseguiu porque ele foi estudar as religiões, ele foi estudar a espiritualidade, não só a religião, espiritualidade. E quem estuda espiritualidade consegue ter essa condição e esse entendimento da vida espiritual, através dos sonhos, do sonambulismo e do êxtase. Então, o Jung, o psicólogo, né, ele realmente conseguiu vivenciar isso, fazer algumas interpretações, teve algumas vivências espirituais muito profundas, porque, na verdade, bebeu da água da espiritualidade. Agora, se ele fosse ateu, se ele fosse um indivíduo mais materialista, dificilmente ele teria tanto esse conhecimento e traduzir, né? Porque ele tentou traduzir isso também. Imagine as coisas que ele deve ter visto, o Jung, dentro das experiências místicas, né, de êxtase que ele deve ter vivenciado, ou, enfim, de sonhos, e fora estudos que ele teve, todas essas vivências. Imagine ele tentar traduzir essas coisas espirituais, que não é fácil. E que ele tentou, né? E aí ele uniu muito bem espiritualidade e ciência, espiritualidade e ciência. Ele fez essa junção. E é aquilo que o Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. Ciência e religião. Elas podem caminhar juntas. E podem caminhar de braços dados, né? E quando um cientista ele consegue unir isso, espiritualidade e ciência, o ganho para a humanidade é fantástico, né? E aí a gente vê os livros, as obras que ele deixou. Não só as obras, né, mas aquilo que ele vivenciou. As curas que ele propiciou aos pacientes quando ele bebeu da espiritualidade. Então, ele propiciou inúmeras curas, inúmeras compreensões, que é a ciência espírita. O que o Jung fez nada mais é do que a ciência espírita. Então, ele entendeu o budismo, entendeu o hinduísmo, quer dizer, ele foi buscar tudo isso, toda essa linha espiritual, para poder compreender. E é muito bacana, né? Porque se ele buscou espiritualidade, ele já devia ter uma noção sobre a alma, que nós somos uma alma, e quando nós nos desprendemos do corpo, essa alma vai para algum lugar, e vai ter contato com alguma coisa. Então, olha só a noção que a espiritualidade deu a ele, né? E é uma linha tão importante porque complementa, né? Espiritualidade e ciência acaba ajudando o indivíduo, porque nós não somos só corpo, nós estamos presos ao corpo, agora nós estamos presos a um corpo físico, mas nós somos um espírito imortal que vivenciamos muitas experiências e agora estamos nessa nova roupagem física. Então, só tratar o corpo é você só tratar o efeito e não tratar a causa. E quem é a causa? Somos nós, né? Somos nós, a nossa mente, o nosso psiquismo, onde está gravado inúmeras memórias, inúmeras situações. Somos nós. Então, quando a ciência alia com a espiritualidade, os benefícios que a humanidade ganha são realmente inúmeros. Alguém quer colocar alguma coisa ou perguntar? Eu vou pedir só para levar o microfone aí, Celso. Só levantar a mão, por gentileza.
Boa noite, Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre o êxtase. O meu sogro faleceu no hospital e ele estava com problema de câncer e ele fumou a vida inteira, né? E lá no hospital, às vezes você pegava ele levando os 2 dedos assim na boca, não tinha nada de cigarro no dedo, tragava e soltava. Soltava como se estivesse soltando fumaça. Isso é um estado de êxtase ou tem um outro nome isso daí? Não, na verdade, isso não é um estado de êxtase, isso é um estado de um condicionamento que foi físico, primeiro que foi mental, né? Todo vício nasce da nossa mente. Todo vício nasce da nossa mente. Certo. O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício de maus comportamentos, o vício de emoções fortes, quer dizer, surge numa necessidade para nos aliviar das tensões do dia a dia. E a nossa mente busca isso, nós buscamos isso, e fica arquivado na nossa mente. No caso dele, né, nada mais é do que um condicionamento físico, ele já se desprendendo do corpo físico e se vendo fumando. Porque provavelmente, no mundo espiritual, ele ainda se via fumando e com a necessidade de ter o cigarro. Exatamente, e não tinha nada na mão, né? O hábito do cigarro, entendeu? Porque um vício, além de ele está ligado a um aspecto comportamental, emocional e psicológico. Certo. Então você precisa, para sair de um vício, você precisa resolver esses 3 aspectos. Físico, né, que é o parar de fumar, que é parar de beber. Seja você frequentando a reunião de NA, de AA, ou com remédio, ou fazendo psicoterapia, não importa. Aí, aquele hábito comportamental daquele vício, ele traz também um hábito emocional muito forte. Aquele vício traz um hábito emocional muito forte. Então, você acender um cigarro, te alivia a tensão, te alivia o estresse, ou você beber, enfim. Tem uma questão emocional por detrás disso. Certo. Né, que te alivia as tensões. Então, você precisa trabalhar o aspecto emocional. E, junto com isso, o aspecto espiritual, porque aí tem o processo da sintonia vibratória com outros espíritos. Tá certo. Obrigado, viu? Então, isso não é um processo de êxtase. Na verdade, como ele já estava no fim da vida dele, e ele já estava se desprendendo do corpo físico, ele levou para o mundo espiritual, mentalmente, o hábito ainda do cigarro. Então, provavelmente, ele já estava se vendo fumando. Certo. Então, como você falou, o estado de êxtase é mais quando se liga ao passado e ao futuro. Na verdade, o estado de êxtase, ele te possibilita a você fazer uma viagem de forma consciente. Você pode analisar o passado, você pode ter uma noção do passado, né? Ou você pode ter uma noção do futuro, ou você pode fazer uma viagem astral, os esotéricos iriam dizer isso, né? Através desse desdobramento, porque ele não precisa estar dormindo, ele pode fazer isso em estado de vigília, acordado. E ele pode narrar de forma consciente e lembrar de tudo tranquilamente. De forma consciente ele faz isso, entendeu? Tá certo. Obrigado, viu? E aí, Celso, só para a gente entender, quando a gente se desprende do corpo, se uma pessoa gosta de beber ou de fumar, com quem que ela vai estar no mundo espiritual? Com quem também tem o mesmo hábito, entendeu? Ou outros vícios de comportamento emocional. Não precisa ser vício físico somente, mas outros vícios morais. Os afins se atraem. É um automatismo, é uma coisa, é um condicionamento. É um condicionamento.
É um condicionamento. Alguém quer colocar alguma coisa? Então a gente vai para a parte prática. O Ed quer dar um recado, Ed? Só leva lá. Você quer vir aqui, Ed? Vem aqui.